E agora, aqui no estúdio do Jornal Gente, em São Paulo, quem está comigo é o Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito empresarial e, a partir de agora, também colunista aqui do Jornal Gente. Porque nesse momento pelo qual nós passamos, a gente precisa de uma visão global de todo esse cenário, envolvendo Brasil, Estados Unidos, China e principalmente as consequências que nós podemos ter aqui no nosso país. Emanuel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. É um prazer tê-lo a partir de agora como colunista. Queria começar te perguntando o seguinte: você vê a possibilidade e o risco de que novas sanções sejam impostas ao Brasil, principalmente no que mais preocupa agora, fertilizantes da Rússia e essa taxa extra? O que pode acontecer? Porque aí seria o coração do agronegócio brasileiro recebendo uma estocada muito séria, não é? Thaís, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Rádio Bandeirantes é um dos principais veículos de comunicação do país, um dos mais antigos, atinge praticamente todos os municípios e traz uma informação de qualidade. Estou muito honrado em estar aqui com todos vocês, né? Bom, eu até estava falando nas redes sociais que o brasileiro, ele não sabe, mas a comida que nós comemos e o nosso superávit dependem de Vladimir Putin. E isso mostra como as relações internacionais elas precisam ser pensadas no longo prazo para que a gente evite certas armadilhas. Por que depende do Vladimir Putin? É muito simples. O Brasil não tem produção suficiente de fertilizantes. Nós temos uma das 12 maiores reservas de fosfatos do mundo, o que nos permitiria ser autossuficientes na produção de fertilizantes, mas o Brasil é importador, porque nós não podemos utilizar as nossas minas de fosfato por questões puramente ideológicas. Boa parte dessas reservas estão localizadas em terras indígenas. Eu não estou falando para retirar os indígenas da terra, não estou falando nem discutindo a questão se os indígenas têm muita terra, pouca terra. Isso não tem relevância. O que tem relevância é que esses indígenas são mantidos na miséria e eles mesmos não podem explorar as suas terras. E veja, eles são alguns poucos milhares, ou no máximo dezenas de milhares, em terras gigantescas, muitas vezes maiores do que estados do Brasil, maiores do que Sergipe, do que Alagoas, e eles não podem explorar o próprio subsolo por questões ideológicas, porque é dito que esses indígenas seriam explorados. É óbvio que eles querem enriquecer também, eles também querem viver com dignidade. Se isso fosse possível, se eles pudessem explorar esses fosfatos, eles se beneficiariam porque ganhariam muito dinheiro e o país pararia de importar. O Brasil hoje importa cerca de 85% dos seus fertilizantes e 70% dessa importação vem do eixo Rússia-Bielorrússia. Isso significa que o Brasil depende dos bons humores da Rússia para poder manter a produtividade do agronegócio. Sem os fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, a produtividade do agronegócio brasileiro despencaria, perderíamos competitividade, exportaríamos menos, teríamos menos dólares para equilibrar o descalabro fiscal do governo federal e isso faria com que o dólar se desvalorizasse mais ainda, o preço da comida subisse no país, nós teríamos uma série de problemas gigantescos. E agora, Donald Trump estabeleceu as tais sanções secundárias. Significa que países que fizerem negócios com a Rússia, caso a Rússia não sente para fazer a paz com a guerra na Ucrânia nos próximos dias, irão sofrer sanções adicionais dos Estados Unidos de 100%. Isso significa que as nossas tarifas não serão de 50%, mas de 150%. Isso vai simplesmente inviabilizar o comércio exterior com os Estados Unidos da América. A Embraer terá que demitir em massa, o agronegócio vai perder o seu segundo maior mercado e nós iremos ter simplesmente uma perda gigantesca no volume de exportações por conta de questões ideológicas. Um país que não pensa o seu futuro e que terceirizou a sua soberania alimentar. Não adianta o governo colocar boné e dizer que o Brasil é dos brasileiros e que o Brasil é soberano se nós terceirizamos a nossa segurança alimentar. A soberania ela passa por 3 eixos: segurança energética, segurança alimentar e segurança energética, segurança alimentar e a defesa militar. Se nós não temos esses 3 eixos adequados, o país não tem soberania verdadeira, é soberania de gogó. Manuel, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, seja muito bem-vindo, muito sucesso aqui na sua coluna semanal. Eu queria dizer o seguinte: na semana passada você recomendou aqui uma certa diplomacia empresarial, né? Quer dizer, um trabalho das grandes corporações no sentido de até ajudar a diplomacia, digamos assim, oficial
no relacionamento com as grandes potências, que são os nossos grandes clientes, caso dos Estados Unidos. E essa semana, na semana passada, no final da semana passada, a gente tomou conhecimento de que as entidades do agro contrataram um importante escritório de lobby em Washington para tentar, de alguma maneira, ali abrir um canal de negociação com o governo Trump, que está difícil, né? Para o governo brasileiro, isso tem sido impossível. E aí eu queria saber de você isso. Você acha que isso ocorre a tempo? Haverá, na sua opinião, restam aí 8, 9 dias, se tanto, né? 7 ou 8 dias úteis para chegar ao prazo fatal do dia 1º. Acha que há tempo para que essas iniciativas paralelas, né, tendo em vista o grande fiasco da diplomacia brasileira nos Estados Unidos, se isso abre uma chance efetiva de reverter o tarifaço ou de pelo menos adiá-lo? Cláudio, eu sou um consumidor voraz de mídia. Eu gosto de ver notícias, eu olho diversos veículos de comunicação e eu posso te falar que foi aqui na Band, na Rádio Bandeirantes, o primeiro lugar em que foi falado sobre a questão da necessidade de uma diplomacia empresarial do agronegócio brasileiro para tentar reverter essa questão das tarifas nos Estados Unidos. Eu fiquei muito feliz de ver que o agronegócio se moveu e está realmente atuando nessa direção. Contudo, a gente precisa pontuar um pequeno detalhe. O governo brasileiro, desde a posse do Donald Trump, tem se comportado de uma maneira extremamente errática com o nosso segundo mercado mais importante. Se você parar para pensar, na campanha eleitoral, o presidente Lula associou uma eventual vitória do Donald Trump ao fascismo nazismo. Você não faz isso, você não interfere em assuntos de outros países dessa maneira, porque, do contrário, qual é a moral que se tem para reclamar quando alguém intervém nos nossos assuntos? E você não fala isso imaginando que você vai conseguir garantir o resultado, que o outro lado, a outra chapa dos Estados Unidos vai ganhar a eleição. Isso não existe. Então era óbvio que você já gerou um péssimo mal-estar no momento em que isso aconteceu. Tanto que nós não tínhamos um contato presidencial nessa relação durante todos esses primeiros 6 meses do governo Trump. As comunicações vinham sendo apenas pelos canais mais normais, digamos assim, da diplomacia. Enquanto que todas as pessoas que dependem de vendas, todo mundo que tem um negócio ou que é profissional liberal sabe que você trata os seus melhores clientes de uma maneira próxima e íntima, você mantém contato e você não os distrata. Todo mundo que está no mercado sabe que nós dependemos de vendas, e países são iguais. E nós tratamos muito mal os Estados Unidos nesses 6 meses e também na campanha eleitoral do Donald Trump. Foi um amadorismo. E esse amadorismo da política brasileira acontece de todos os lados, esquerda, direita e também do centrão. Então, dentro desse ponto de vista, a contratação do lobby, ela chega um pouco tarde, porque nós já temos prejuízos estabelecidos. É impossível agora nós desfazermos as dezenas, centenas de milhões de dólares de mercadorias que já deixarão de ser exportadas para os Estados Unidos. Será possível sim que esse lobby consiga melhorias, mas para mais adiante. Os prejuízos já experimentados não serão recuperados. E veja que as pessoas, algumas delas muito na esperança, dizendo a China vai compensar essas compras. 2 situações. Primeiro, quem vende produtos sabe que você não conta com compensação de outro cliente, você quer vender mais, então você não precisava perder o primeiro mercado. E o segundo é que as compras da China do Brasil caíram nesse mês para o menor nível em 10 anos. Significa que, além de perdermos o mercado americano, o mercado chinês não está compensando essa perda, ao contrário. E o Brasil é um país que, infelizmente, depende muito do exterior, porque as nossas contas públicas são tão desarranjadas que nós estamos o tempo todo tributando de uma forma perversa a atividade econômica e o Brasil vive dependendo do agronegócio exportador. Emanuel, bom dia. Eu também estou muito feliz tê-lo como colunista aqui do Jornal Gente. E olha, eu falei mais cedo, Emanuel, conversei com vários empresários esse fim de semana, também com o ex-ministro Furlan, e todos me disseram que a melhor saída é tentar ganhar tempo com esse tarifaço. Para tanto, muitos acham que o Brasil, desde já, poderia baixar impostos como o etanol do milho, onde o Brasil é competitivo, e também sobre produtos de tecnologia para baratear aí os custos de investimentos brasileiros. O que você acha dessa estratégia? Eu também estou muito feliz de poder estar com vocês aqui toda semana. Obrigado. E vamos lá, o Brasil adota... Existem 2 modelos principais de desenvolvimento econômico relacionados às nossas relações com o exterior.
O primeiro modelo é a substituição de importações, que foi o modelo adotado pelo Brasil ao longo do tempo e continua, de certa forma, sendo, ainda que de uma maneira agora mais capenga. Isso significa que você cria barreiras para que os produtos sejam produzidos no mercado doméstico em vez de serem importados. Isso pode até gerar um certo crescimento no começo, só que ele esbarra num problema que é muito claro. A falta de competição com o exterior impede a inovação tecnológica, porque o Brasil não é um país rico o suficiente que ele consiga gerar toda a tecnologia de ponta que ele precisa. E o segundo modelo é o modelo chinês, que é o modelo de integração às cadeias produtivas globais. Você tem uma facilitação da entrada de empresas estrangeiras, que elas começam a produzir no país por conta de um diferencial competitivo, no caso mão de obra, e que fique muito claro hoje, eu vou usar como exemplo meu estado natal, o Ceará, a mão de obra hoje no Ceará é mais barata que a mão de obra da China. Então seria muito mais fácil se o Brasil tivesse uma boa estrutura tributária, uma boa estrutura logística e um bom governo, que empresas viessem produzir no Ceará, no Piauí ou no Maranhão, do que produzir muitas vezes na China ou no Vietnã. E aí, dito isso, quando você tem essa integração nas cadeias globais, as empresas investem fortemente em tecnologia porque elas precisam competir com as empresas do exterior. Como as empresas brasileiras contam com um certo nível de proteção tributária por conta de você importar um produto, paga quase 100% de tarifa agregada, as empresas brasileiras não competem com o exterior e a nossa produtividade é baixa. Então, você reduzir os impostos desses produtos de tecnologia, na verdade, seria muito benéfico para melhorar a competitividade das empresas brasileiras, a produtividade do nosso trabalhador e também para forçar um desenvolvimento tecnológico nacional. É claro que isso não pode ser feito de uma forma descontrolada, porque senão você quebra todas as empresas nacionais de uma vez. Mas seria um bom caminho para começar uma tratativa com os Estados Unidos. Os americanos, eles olham o seguinte, o Brasil tributa a importação de produtos em mais de 100%. Então, para o Trump, quando ele diz, vou colocar uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros, ele pensa, ainda é vantajoso para o Brasil do ponto de vista competitivo. E se você olhar friamente, ele não está errado. O problema é a nossa estrutura tributária que pune a produção. O Brasil, de forma perversa, taxa fortemente o consumo e muito pouco a renda. O exemplo mais simples para que qualquer pessoa possa entender é o seguinte, se você pegar o Jorge Paulo Lema, que é o brasileiro mais rico, e um mendigo, e os dois forem em uma padaria em São Paulo comprar pão, os dois vão pagar o mesmo imposto, que é praticamente 50% da bisnaguinha. Veja que para o Jorge Paulo Lema esse imposto é simplesmente inexistente, patético e ridículo. Mas para aquele mendigo, aquele pobre coitado, se ele não pagasse essa tributação absurda, ele poderia consumir 2 pãezinhos. Então o Brasil ele funciona assim, ele pune o consumo, principalmente de massa, em prol de não tributar a renda das pessoas mais ricas. Advogado Emanuel Pessoa, última pergunta para o senhor hoje aqui nessa participação no Jornal Gente. Como é que o Brasil faz para deixar de ser um rico país pobre? Pedro, você fez uma pergunta que ela realmente é dura, porque a resposta ela não é intuitiva. As pessoas vão achar que é investir em educação, investir em tecnologia. Não, eu vou te falar algo que é contraintuitivo. O principal problema hoje do Brasil se chama poder judiciário. Tá? E eu não estou entrando no Supremo Tribunal Federal, isso é uma discussão política. Eu estou entrando no fato de que no Brasil não existe um negócio chamado segurança jurídica. Você que é empresário, profissional liberal, você sabe muito bem que uma decisão referente a qualquer problema que você tem no seu dia a dia, ela varia de acordo com o juiz em que vai cair. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela varia de acordo com o advogado que é contratado. Hoje o governo tem um entendimento, o governo e a justiça têm um entendimento sobre tributação, amanhã esse entendimento muda. Você sabe que um governo é eleito com uma plataforma de política pública e você, como empresário, se prepara para atuar em função do que o governo promete que vai fazer, mas se o governo toma uma medida, vem um tribunal que não foi eleito e ele determina qual é a política pública no lugar dos representantes eleitos do povo. Não interessa se você votou nesse governo ou não, ele foi eleito com uma plataforma, a maioria da população escolheu, mas essa plataforma ela não é executada por conta de decisão de juízes. Então nós precisamos reformar o sistema judiciário para que o país tenha segurança jurídica. A insegurança é tão grande que você não consegue punir corruptos, porque num dia os corruptos eles podem ir presos em segunda instância, no outro dia eles só podem ir presos no trânsito em julgado na trilionária
enésima instância, que jamais vai acontecer se eles tiverem dinheiro para pagar bons advogados. Então, sem segurança jurídica, o país não pune seus corruptos, o país não pune desvio de dinheiro, os contratos não são respeitados, o judiciário funciona de forma lenta e as pessoas não sabem ter a mínima previsibilidade para conduzir a vida delas. Então, o primeiro ponto do Brasil é uma reforma judiciária que realmente dê segurança jurídica. Estava mais cedo aqui conversando com a Thaís, eu estava num evento na China, o evento que o governo foi lá discutir com os empresários, estava em Beijing, participei, e o que mais os ministros do governo falaram era: o Brasil é um país sem segurança jurídica. Dizer a todo tempo que você tem segurança jurídica é igual dizer a todo tempo que você tem virtude. Se você precisa repetir que você tem, você não tem. Ai. Thaís, posso encerrar daqui? Lógico, vai aí, Pedro. Só para trazer um dado sobre isso que não tem nada a ver com o direito empresarial, mas tem a ver com o direito penal, que eu estava olhando no fim de semana, por conta da situação do Bolsonaro, né? Chegou a pergunta de um ouvinte para mim no seguinte sentido: Pedro, o ex-presidente Bolsonaro pode ter descontado da pena esses dias que ele está com a tornozeleira eletrônica? Aí eu fui fazer um levantamento. O STJ diz que sim, está liberando parte da pena para quem usa tornozeleira eletrônica nessas condições. O Supremo Tribunal Federal diz que não pode descontar da pena. Então Pedro, você vê que temos dois tribunais superiores com isso. Tem concurso que faz a pergunta assim, né? Ele pergunta uma coisa de segundo entendimento do STJ. Aí na outra questão vem a mesma pergunta segundo entendimento do STF. Por quê? Porque não é igual. Então você tem uma Corte Suprema que as decisões não valem ou que muda de decisão o tempo todo. Quem é que consegue se planejar desse jeito? Ninguém. Se você não se planeja, você não tem segurança para investir, você não tem segurança para trabalhar, você não tem segurança para absolutamente nada. Então o Brasil é um país em que o passado é incerto, porque o Supremo uma hora diz que a tributação é de determinada maneira, agora mudou a regra que até as decisões transitadas em julgado de natureza tributária podem ser revistas. O que é isso? A gente não consegue ter o mínimo de planejamento para as nossas vidas. Essa é a tragédia que, se não for resolvida, não adianta fazer reforma nenhuma. Porque amanhã você faz uma reforma da Previdência, o Supremo declara inconstitucional. O que é isso? Amanhã você faz uma reforma do sistema ambiental, o Supremo declara inconstitucional. O Supremo faz o que quer. Agora com a trabalhista, né? Então, a trabalhista, Exato. O que é isso? A gente não consegue ter o nosso legislador e o nosso executivo executando as políticas públicas que nós votamos, porque 11 pessoas que não foram eleitas acham que elas podem esticar a Constituição de uma maneira completamente descabida. É óbvio que existem medidas inconstitucionais que o Supremo tem que se meter. Só que hoje o Supremo cria princípios que são tão elásticos, que tem nomes assim tão fantásticos, que parece que eu estou assistindo um filme do Harry Potter. Não tem absolutamente nada a ver com direito, é simplesmente o que eles querem que valha. E isso é a tragédia que hoje impede o Brasil de ter um mínimo de planejamento. Esse é o Emanuel Pessoa, advogado... Né? Oi, Cláudio, vai aí. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, vive repetindo que no Brasil há sim segurança jurídica. Portanto, não há. No Brasil também tem segurança. Você pode andar com seu celular 3 horas da manhã no beco em São Paulo, não vai acontecer nada. Tenha certeza disso. Agradecer ao Emanuel Pessoa, advogado especializado em direito empresarial e a partir de agora colunista também aqui no Jornal Gente. Estará todas as semanas conosco. Eu tenho certeza que não vai faltar assunto, viu, Emanuel? Obrigada. Até a próxima semana.